E aí algumas pessoas, a Paula veio aqui dar a notícia, algumas pessoas assim, nossa, Paula, você tinha que aparecer mais vezes. Nossa, Paula, foi tão legal quando você apareceu. Desculpa. Eu apareci só para dar um recado, e aí eu tive muitos views. Obrigado, gente, eu amei de verdade, mas ele ficou enciumado. Foram 10 mil visualizações no recado da Paula. 12 mil. Tá? 12 ele mil. Ficou um pouco chateado. Não, assim, eu falei para ele que não é assim. Não precisa, eu tava aqui para contribuir, para deixar um recado, foi só isso. Eu não ligo. Pra mim tá tudo bem, eu não ligo. Mas que bom que nós estamos aqui, que estamos todos juntos, e hoje nós vamos falar sobre uma planta incrível. E a nossa promessa é o quê? Falar sobre uma planta que vai pôr fogo nas mulheres, é isso mesmo. Chamem os bombeiros, chamem o carro de bombeiro, chamem os salva-vidas, principalmente aqueles de sunga vermelha, né, Paula? Não, esses não. Não. Esse não. Pera aí, gente. Não. Pera um pouquinho. Deixa eu só explicar um negocinho aqui. Ela realmente faz uma diferença na vida da gente, deixa as coisas melhores, a gente mais feliz um pouco, né? Então vale a pena usar a planta que ele vai falar. Mas, porém, entretanto, todavia, é importante dizer o seguinte: para que uma boa noite, para que um bom relacionamento, para que haja uma satisfação sexual, as coisas começam cedo, tá? Começam cedo, assim. Logo pela manhã. Logo pela manhã, no café da manhã, um preparativo, né? Um amor, um beijinho, né? Um beijinho assim. Uma mensagem no WhatsApp. Um bilhetinho inconveniente no bolso, na carteira. Picante. Né? Picante. Vai deixando a vida mais feliz. Uma ligação no meio do caminho, assim, no meio do dia. Vai deixando a gente mais animado, né? Mais disponível. Assim, a imaginação começa a correr, né? Você já começa a pensar em umas coisas. Agora, é muito importante para a proximidade do evento que haja uns cuidados, entendeu? Tanto por parte da mulher como por parte do homem. Dente. Assim, tá, né? Com a sua higiene pessoal boa, feita, né? Importante. E uma coisa, gente, né? Você não vai me aparecer com aquela camiseta de vereador, com a blusa que você ganhou da sua avó, né? Você não vai me aparecer com aquela roupa íntima sobrando pano, né? Aquela que já esgarçou, não dá, né? Deixa uma especial naquele momento. Porque às vezes, gente, a gente reclama que a situação assim não tá contente para ambas as partes, né? Porque tem meninos insatisfeitos e tem meninas insatisfeitas também. Por isso o Daniel vai deixar aqui já agendado uma live para falar também de plantas para os meninos. Para os meninos. Tem muitas meninas, né? Que estão pedindo plantinhas porque os seus companheiros estão, assim... desanimados. Eles estão um pouco tristes. Sentindo dor de cabeça. Com cólicas. Sentindo cólicas. Cansaço, as crianças não deixaram. Sono profundo que dá. Então, ó, recado. Comecem cedo, estimulem. Recadinhos, né? Manda um bilhetinho conveniente. Dá aquela estimulada na imaginação. Prepara aquela roupa perfeita. Faça a sua higiene pessoal. Ô, Paula, você devia abrir um canal no YouTube de aconselhamento. O Gabriel tá anotando tudo aqui. Eu acho que a gente vai precisar começar a falar, porque assim, as pessoas querem colocar tudo para a planta resolver, tá? Só que tem uma coisinha, né? Até no nosso curso nós já inserimos essa informação, que é antes mesmo das plantas medicinais. A planta pode resolver muita coisa. E se você decidir experimentar o que o Daniel vai ensinar aqui, o Gabriel e a Júlia também testaram. Eu sou vó hoje. Então, eu vou dizer assim, testem, porque vale a pena, tá bom? Obrigado, agora Paulo. Eu vou... Obrigado, Deus abençoe. Tá bom? Gente, tem 1000 pessoas acompanhando vocês. Ó, obrigado. Beijão. Beijo, não se preocupa não que eu vou estar aqui do lado. Se ele falar alguma coisa, deixar não, só na falar, nossa conta. Vai. Não se preocupa, eu tô aqui. Tá bom, ela tá, ela tá indo. Tchau. Mas é muito importante o recado que a Paula deu, porque realmente, às vezes a gente reclama, né? Eu vi outro dia a palestra de um terapeuta de casais, né? E ele falava o seguinte: quando a pessoa chega para mim e fala, meu marido não me procura mais, ou minha mulher não me procura mais, a primeira coisa que ele fala para a pessoa é o seguinte: olha, vá ao banheiro, fique nu e se olhe no espelho de corpo inteiro. Aí você reflete, essa é a pessoa que você gostaria para a sua vida? Se a resposta for não, então você já sabe o que está acontecendo. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer essa reflexão, porque a gente se acomoda no relacionamento, no casamento, e isso causa muitos transtornos futuros. Bom, mas a gente vai falar sobre plantas medicinais hoje, e uma planta realmente que tem uma ação afrodisíaca abundante e que pode ajudar muito as mulheres, principalmente mulheres que estão na menopausa e perdem o desejo sexual.
Muitas mulheres que, ao longo da vida, por conta de depressão, por conta de, sabe, de cansaço, de medicamentos que tomam, acabam perdendo também essa intensidade da libido, acabam perdendo o interesse sexual. Isso compromete os relacionamentos, compromete os casamentos, né? E ninguém é feliz nesse contexto. Então, é importante a gente conhecer essa planta e fazer o melhor uso dela. Bom, muito bem. O primeiro desafio é o seguinte. A gente quer saber se você já imagina que planta é essa, certo? E no final eu vou dizer que planta que é. Porque é uma planta, como eu disse, maravilhosa. Ela, além de ser um excelente afrodisíaco, e você vai entender por que ela farmacologicamente, por que ela age dessa maneira, ela também trata mais de 10 problemas de saúde, né? E trata muito bem. Primeira coisa, eu quero falar sobre a toxicidade dessa planta. O que é a toxicidade, Daniel? É o potencial que uma planta tem de causar prejuízo no nosso organismo. Esse prejuízo pode ser de diversas maneiras. Pode ser um prejuízo no fígado, no rim, no intestino, no sangue, mudando glóbulos sanguíneos e tudo mais. Pode ser neurológico, pode ser no coração, pode mudar a pressão arterial, pode causar diabetes. Bom, tem vários tipos de toxicidade. Pode até levar à morte. Algumas plantas, se consumidas, podem levar à morte. Então, no caso desta planta específica que eu estou falando para vocês, qual é o inconveniente dela? Bom, é uma planta extremamente segura de se trabalhar, tá? Tem uma pesquisa que eu encontrei que foi realizada no Sri Lanka. O Sri Lanka é um país que fica abaixo da Índia. E lá eles testaram a planta em doses em doses repetitivas, né, com animais, e foi uma dose de 500 miligramas do extrato seco, não é 500 miligramas do pó da planta, é o extrato dos princípios ativos dela, separado da planta. Isso foi administrado na dose de 500 miligramas para os animais do teste, que ninguém vai se oferecer para fazer um teste desse e ver se morre ou não, então a gente usa animais para isso. E esse teste foi feito por 14 dias, 2 semanas de uso contínuo do extrato da planta. E qual foi o resultado? Ele não causou nenhuma toxicidade hepática, ou seja, no fígado, renal, ou seja, nos rins, ou no sangue. Então, não teve nenhum tipo de transtorno. Uma outra pesquisa que eu encontrei, que foi realizada na Índia, foi testada uma dose de 3.000 miligramas com os animais, para ver o que acontecia. Né? Então, é uma dose 6 vezes maior do que a primeira que foi testada, para ver o que acontecia com os animais. E nenhum sinal de toxicidade foi encontrado. Ou seja, não houve alteração nenhuma no organismo, certo? Agora, é uma planta consagradamente abortiva, então a gente não deve utilizar essa planta no caso de gestação, né, para as gestantes. Não, essa planta está fora de cogitação, porque por ser afrodisíaca, ela trata dos hormônios e ela muda a fisiologia reprodutiva da mulher, então não dá para usar na gestação, certo? E se você utilizar ela em doses muito elevadas, e quando eu falo doses muito elevadas, é muito elevada mesmo, você percebe que com 3.000 miligramas de extrato não houve alteração dos animais, então tem que ser uma dose maior do que 3.000. E nesse caso ele pode causar agitação, pode causar confusão mental, alucinação e convulsões. Tá? Não é relatado morte com o uso excessivo dessa planta, mas pode ter várias consequências, e aí a gente tem que ficar de olho para não ultrapassar o que a gente chama de dose terapêutica, que é aquilo que é seguro e convencionado que se pode utilizar. No caso da Artemisia, doses até 500 miligramas do seu extrato seco podem ser utilizados. Tá? E no caso do chá, é sempre uma colher de sobremesa de planta picada para cada xícara de água, certo? Uma colher de sobremesa de planta picada para cada xícara de água é o que a gente pode utilizar para o uso do chá doméstico em casa, tá bom? Quais são as contraindicações dessa planta? Bom, os estudos demonstram, e é muito comum na Europa acontecer isso, que o pólen dessa planta, ela causa alergias respiratórias. Então, pessoas que são sensíveis, que têm rinite, que têm outros tipos de alergia respiratória, tem que tomar muito cuidado, bronquites e asma alérgica, tem que tomar muito cuidado com a presença do pólen dessa planta no ambiente. O que significa isso? Às vezes você tem ela plantada perto da sua casa, você vai perceber que é uma planta muito comum, pode estar nascendo perto de você. E aí, na época da floração dela, ela vai começar a soltar pólen para todo lado. Se você tem alergia, ou se alguém tem alergia a esse pólen,
e estiver respirando esse ar com esse pólen, pode ter ataques de asma, bronquite, rinite e tantos outros problemas respiratórios, tá? Então tem que tomar muito cuidado em ter essa planta em excesso perto de si, tá? Outra contraindicação é que ela estimula o fluxo menstrual. Então, ela é interessante porque, depois a gente vai entender isso um pouco melhor. Quando você não está no período menstrual, você toma essa planta e você para antes do ciclo menstrual, antes de começar a menstruar. O que acontece com o seu ciclo menstrual? Ele vem equilibrado, bem tranquilo. Agora, se você tomar ela durante o ciclo menstrual, durante a menstruação, aí ela vai causar aumento do fluxo menstrual. Para algumas mulheres isso não faz muita diferença, tem um fluxo muito pequeno, contido, isso não faz muita diferença. Agora, para quem sofre de metrorragia, que é a hemorragia uterina, ou tem problemas como miomas, que causam maior sangramento, ou tem adenomiose, ou tem endometriose, que pode causar um sangramento maior, então não deve tomar essa planta durante o ciclo. Por quê? Porque ela vai estimular esse processo menstrual, tá? E você vai ter um fluxo muito maior. Então, esses são dois casos, logicamente, mulheres grávidas não devem utilizar, porque é abortivo, tá bom? Então, muito bem. A gente já tem aí as contraindicações e a toxicologia da planta explicada para que você possa fazer um uso seguro dessa planta. Uma coisa que é muito interessante nessa planta é uma capacidade inseticida que ela tem. Isso mesmo, ela é inseticida, ela vai matar insetos. Como é que foi testado isso? Foi testado utilizando o óleo essencial dela, sendo vaporizado dentro de estruturas. Eles cultivam esses insetos, né? Então você tem larvas, ovos, insetos adultos, e eles pulverizam o óleo essencial lá dentro, num processo chamado fumegação, ou seja, faz uma fumaça com o óleo essencial dessa planta. E o que ela demonstrou? Essa pesquisa foi realizada na China e esse teste que foi feito mostrou que o óleo essencial é capaz de repelir insetos com bastante eficiência. Então você consegue, por exemplo, se você tiver tentando fazer um repelente de insetos natural, você pode pegar uma base neutra de creme, por exemplo, e pingar o óleo essencial dessa planta e passar sobre a pele. Você vai ter uma repelência de insetos bastante interessante, certo? E no caso da ação inseticida dela, ela causou a morte de 100% dos insetos adultos testados e causou a morte de quase 100% dos ovos desses insetos dentro do criadouro onde foi testado. Então, realmente tem uma ação inseticida muito interessante, o óleo essencial dessa planta, tá? Então, vale muito a pena o uso dela. Onde que você vai encontrar o óleo essencial? Em lojas especializadas em óleos essenciais, sites especializados em óleos essenciais. Hoje a gente tem a doTERRA, hoje a gente tem a Laszlo, e a gente tem tantas... Qual que é aquela que você comprou? Oxad. A gente tem várias empresas especializadas, a WMF, são empresas especializadas na venda de óleos essenciais, todas vendem pela internet, você consegue comprar esse óleo essencial com muita facilidade, tá? Só observe as dosagens adequadas, no caso do repelente, para não ter nenhum problema de irritação e tudo mais, certo? Uma propriedade que as mulheres também vão adorar nessa planta é uma ação anti-rugas. Justamente, essa planta tem uma ação anti-rugas, anti-envelhecimento. Olha só que interessante. Uma pesquisa que foi realizada na Coreia, certo? Eles pegaram os extratos dessa planta, né? Lembra que a gente falou de extrato seco e tudo mais? Onde que você vai achar o extrato dessa planta? Em farmácia de manipulação, tá? Farmácia de manipulação tem o extrato dessa planta e eles podem já preparar o creme para você. Você vai na farmácia de manipulação e fala, olha, eu quero um creme, a proporção é de 5% do extrato seco dessa planta. Depois você vai descobrir que planta que é, tá bom? Então, a gente vai colocar 5%, tá? É só ir na farmácia de manipulação e pedir, eu quero um creme para passar na pele e que tenha 5% do extrato dessa planta, tá? Qual que é a ação que foi encontrada? Primeiro, ela protege a pele contra os raios ultravioleta. Então, ela tem uma ação protetor solar. Ela já tem uma ação protetor solar. Então, isso é muito legal. Se você tem medo dos protetores solares convencionais e tudo mais, essa planta tem uma ação
de proteger a pele contra a ação dos raios ultravioleta. Tá? Isso vai ser muito legal. Isso quer dizer que eu posso passar na cara e sair no sol? Não quer dizer que você pode passar na cara e sair no sol. Tá? Porque uma planta tem um fitocomplexo, então um conjunto de princípios ativos que trabalham juntos. Né? Então, se você passar na pele, pode ser que alguns desses princípios ativos, como é o caso de algumas cumarinas, que é o caso de algumas substâncias que são fotossensibilizantes, elas podem causar escurecimento da pele. Então, não está liberado passar. Tá? Mas ela tem, sim, uma ação ultravioleta, de proteção ultravioleta. E, nesse caso, ela evita o envelhecimento e evita a formação de rugas, porque ela aumenta a concentração de colágeno na pele. Colágeno é essa proteína que dá essa estrutura para a pele. E conforme passa a idade, até mesmo por conta do declínio hormonal que as mulheres passam, né, os homens também, o colágeno não se forma mais da mesma forma, com a mesma estrutura, e a pele começa a enrugar, ela vai ficando mais flácida. Quando você passa o extrato dessa planta no rosto, automaticamente você tem uma maior produção de colágeno, o que evita as rugas. Então, eu não posso sair no sol e evitar os raios ultravioleta com essa planta, mas você pode passar à noite esse creme, e no dia seguinte você lava o rosto. E durante todo o período que você estiver dormindo, as 8 horas de sono que você tem, ele vai estar trabalhando a sua pele e estimulando a produção de colágeno, evitando as rugas. Só aí as mulheres já têm um parceiro fantástico, porque os homens não ligam muito para ruga. Alguns ligam bastante. No meu caso, eu não ligo muito para rugas, mas eu sei que as mulheres gostam de ter a pele sempre firme, sempre jovial, e esse pode ser uma alternativa muito, muito, muito legal. Se você não tiver uma farmácia de manipulação perto de você que produz o extrato dessa planta, ou que trabalha com o extrato dessa planta, você mesmo pode fazer. Você pode fazer, por exemplo, um extrato glicólico dessa planta. Eu não sei se você sabe preparar o extrato glicólico, e isso vai ser legal porque você pode passar no rosto e ter um resultado bastante parecido. Ou você pode fazer uma pomada à base de óleo de coco e também utilizar dessa mesma maneira. O óleo de coco também hidrata a pele e o extrato vai aumentar a produção de colágeno, você tem maior hidratação, maior colágeno, e isso vai ser fantástico. Então, você tem duas opções aí para quem não tem acesso ao extrato seco numa farmácia de manipulação, tá bom? Essa planta tem mais uma propriedade medicinal que é fantástica. Ela é um potente analgésico. Isso mesmo, ela combate dores. E isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, às vezes você está com dor de cabeça, às vezes você está com enxaqueca, com cólicas, com vários tipos de dor. E essa planta pode ser um parceiro muito legal nos tratamentos que você venha fazer. Então, tem uma pesquisa que foi realizada pela USP, aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e demonstrou que a planta tem uma significativa ação analgésica. Então, ela conseguiu reduzir significativamente a dor. Logicamente, foi testado com animais o extrato da planta. Tudo isso foi sempre feito com extrato seco, tá? Mas essa pesquisa da USP já demonstrou uma ação analgésica bastante significativa. Tem uma segunda pesquisa realizada no Sri Lanka, que é aquele país que fica abaixo da Índia, e que demonstrou que o extrato da planta também teve uma significativa ação analgésica nos animais. Então, mais uma vez, uma segunda pesquisa realizada em outro lugar do mundo que mostra que essa planta tem ação analgésica, sim. Uma terceira pesquisa que foi realizada na Índia comparou a ação analgésica da planta, né, dessa planta que a gente está falando hoje, com a da aspirina, porque a aspirina é analgésica. Quem nunca tomou uma aspirina para dor de cabeça aí? Eu já faz uns 10 anos que eu não tomo aspirina para dor de cabeça, mas muita gente aí tomou já na vida aspirina. Nossa, vai fazer 20 anos que eu não tomo aspirina para dor de cabeça. Olha que prejuízo que eu tô dando para a Baia. Não tô tomando aspirina. Então, assim, às vezes a pessoa tá com dor de cabeça, ela toma uma aspirina. Então, comparou-se a planta com a aspirina. E qual foi o resultado? Numa dose de 200 miligramas do extrato seco, a planta foi mais eficiente do que 300 miligramas de aspirina. Então, essa planta tem realmente, efetivamente, uma ação analgésica muito significativa. Pode fazer na forma de chá, pode fazer na forma de tintura, pode pedir para preparar cápsulas na farmácia de manipulação. A gente falou aqui, ó, na dose de 200 miligramas. Então, você pode ir lá na farmácia de manipulação e falar, olha, eu gostaria de cápsulas com 200 miligramas. Ou se você quer uma tintura e não sabe preparar, você pode trabalhar com chá.
O chá é o coringa. Para todo mundo que não sabe preparar as plantas, pode fazer o chá. E uma colher de planta picada para cada xícara de água. Se você comprou planta seca, você vai usar uma colher de sobremesa. Se você colheu a planta e tem ela fresca, você vai usar uma colher de sopa, certo? Para uma xícara de água. Quantas vezes ao dia? Até 3 vezes ao dia você pode tomar a planta. Então, 3 xícaras de chá ao dia. É muito eficiente para tratar esses tipos de dor, tá bom? Então, a gente já tem uma ação analgésica, fantástica, que vai se associar com a próxima propriedade medicinal que eu tenho para ela, que é a anti-inflamatória. Eu quero que vocês lembrem que a dor, ela é uma consequência de um processo inflamatório. Quando dói a cabeça, né, você tem um processo inflamatório. Quando dói a garganta, é um processo inflamatório. Quando você martela o dedo e dói, é um processo inflamatório. Quando você tem cólicas menstruais, é um processo inflamatório. Toda dor é um processo inflamatório. Ela vem de um processo inflamatório, tá? Então, quando eu trato a dor, normalmente uma planta que é boa analgésica também é boa anti-inflamatória, certo? E nesse caso, essa planta, tem uma pesquisa que foi realizada na Índia com ela, demonstrou que os extratos dessa planta, quando comparados com a indometacina, e para quem não conhece, indometacina é um anti-inflamatório químico que você pode comprar na farmácia. Então, comparado com a indometacina, o resultado do extrato dessa planta foi muito parecido em casos de inflamação. Ele reduziu mais de 90% o inchaço na pata dos animais. Então, os animais, eles, né, no laboratório é causado um inchaço na pata deles, um processo inflamatório, e tomando o extrato dessa planta, teve 90% de redução desse inchaço. Um resultado muito parecido com o da indometacina. Então, fica comprovado, mais do que comprovada, a ação anti-inflamatória dela, tá? Tem uma segunda pesquisa que foi realizada na Índia também, e demonstrou que os extratos dessa planta têm uma excelente atividade anti-inflamatória também. Reafirma a propriedade anti-inflamatória dessa planta em 2 pesquisas diferentes. Então, ó, Daniel, eu tô com dor de garganta, o que que eu faço? Pode usar essa planta. Daniel, eu tô com dor, eu tô com gastrite, o que que eu faço? Pode usar essa planta. Daniel, eu tô com uma enxaqueca muito forte, pode usar essa planta. Daniel, eu tô com uma inflamação intestinal e tá doendo muito, pode tomar essa planta. Vai reduzir a dor e vai reduzir a inflamação. Então, vale muito a pena. Ah, Daniel, eu tô com uma artrite. Pode usar na artrite? Pode. Pode fazer o cataplasma, pode fazer emplastro, compressa, banho, pode tomar o chá e vai ser muito eficiente, porque realmente a ação anti-inflamatória dela vale muito a pena, certo? Mas não para por aí. Essa planta ainda tem uma excelente ação controlando o colesterol, certo? E o colesterol é um problema que muita gente está preocupada hoje, porque por conta do descontrole da alimentação das pessoas, né? Muita gente com alimentação descontrolada, comendo fora de casa, comendo fora do horário, muita coisa engordurada, muito fast food, muito sanduíche, coxinha para todo lado, muito refrigerante, muito sorvete desses de gordura hidrogenada que as pessoas tomam nessas lojas de shopping. Aquilo é terrível. Sabe aquele sorvetinho que vem do McDonald's, assim? Aquilo lá é pura gordura vegetal hidrogenada. É como se você pegasse margarina com sabor de chocolate ou de baunilha e espremesse em cima da casquinha. Aquilo é pura gordura vegetal hidrogenada. As suas artérias já começam a entupir. Quando ela olha aquela máquina produzindo sorvetinho, a artéria já começa a entupir antes de você comer aquilo lá. Aí tem gente que vai todo dia dá para criança aquilo. Aí olha para a criança e fala assim, eu não sei porque essa criança está engordando tanto. Eu não sei porque essa criança está obesa. Olha, foi no McDonald's, comeu um lanche cheio de gordura saturada, mais um monte de gordura hidrogenada, mais um monte de porcaria naquele lanche. Aí tomou um meio litro de Coca-Cola que já entupiu a criança, já acabou com o estômago da criança, com o fígado da criança, já subiu o colesterol dela de novo, aí na saída ainda pega um sorvetinho de gordura hidrogenada, gente, pelo amor de Deus. Isso é assassinar a criança, né? A gente tem que ter um pouco mais de consciência de que a gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira. A alimentação é uma coisa muito séria. Alimentar o filho, alimentar uma criança é uma coisa muito séria.
né? E a gente vê muita gente hoje sofrendo de excesso de colesterol. Aí vem a obesidade, a esteatose hepática, a arteriosclerose, a hipertensão, o infarto, o AVC, tudo por causa do sorvetinho do McDonald's. Tudo por causa de você querer comer fora de casa, comer porcaria na rua, comer coisa engordurada. Tudo isso porque você não quer fazer uma comida gostosa, decente. Leva a tua marmita, pô. Não é melhor levar uma marmita, Gabriel? Saladinha, sabe, faz um grelhadinho, um arroz com feijão. Ah, mas todo mundo vai comer fora, só eu vou comer a marmita. Então, todo mundo vai ter infarto aos 50 e você não. É uma escolha fazer. Dá R$10 para a criança tomar lanche na escola, para ela comer coxinha, Coca-Cola e se encher de porcaria. É um desserviço que você faz para o seu filho. É comprometer a saúde dele para o futuro. Agora, você montar um lanche para ele que tem uma fruta, que tem um suco natural, que tem um iogurte, que tem alguma, sabe, um pão integral com queijo branco e coisa e tal, ele pode até não gostar no começo. Mas ou você faz isso pela saúde dele e educa ele para isso e conscientiza ele disso, ou você vai ter que enfrentar os problemas que isso vai trazer para o futuro. Você vai ter um adolescente com gastrite, um adolescente com obesidade, um adolescente cheio de espinha na cara, com ovário policístico, com depressão. Mas o que será que aconteceu? O que aconteceu é que você tratou mal essa criança a vida inteira e por isso que ela está dessa forma. Então, para a gente controlar o colesterol, essa planta também vai servir. E vai servir muito bem. Tem uma pesquisa que foi realizada no Egito, utilizando os extratos dessa planta. Demonstrou que 100 miligramas do extrato da planta, apenas 100 miligramas do extrato da planta. É bem pouquinho, gente. É bem pouquinho. É a 10ª parte de 1 grama. Pelo período de 4 semanas. Então, esses animais com alto índice de colesterol, né, eles são alimentados com gordura, para ficar realmente com muito colesterol. Quando você tira o sangue de um animal desse, e você olha na ampola, as gotículas de gordura ficam boiando em cima do sangue. Pra você ter uma ideia. Então, esses animais, durante 4 semanas, eles foram tratados com 100 miligramas diários do extrato dessa planta. E depois dessas 4 semanas, o nível de colesterol estava normalizado. Tanto o colesterol quanto os triglicerídeos estavam normalizados. Então, se você sofre de colesterol hoje, obesidade, se você já está com arteriosclerose por causa do excesso de colesterol, se você está já com risco de ter um infarto, um AVC, seu cardiologista já falou, pelo amor de Deus, abaixa esse colesterol, senão você não vai viver muito. Se você ou conhece alguém nessa condição, o chá dessa planta pode resolver o seu problema. Simplesmente o chá dessa planta. Mas como é que eu vou saber se tem 100 miligramas no chá? Não importa. Tome o chá dessa planta. Se você pode mandar fazer cápsulas na farmácia de manipulação, faça. Peça lá, eu queria cápsulas com 100 miligramas do extrato da planta. Certo? Isso já é suficiente. Você viu aqui no período de 4 semanas. Talvez, tudo bem, foi testado com animais. Então, vamos imaginar que você é um ser grande, adulto, né? Não é um rato no laboratório. Você mande fazer as cápsulas de 200 miligramas. E você tome durante, em vez de 4, 8 semanas. Mas se em 2 meses você conseguir normalizar o seu colesterol e triglicerídeos, isso vai ser maravilhoso, não vai ser? Então, você faz 8 semanas, que são 2 meses, tomando 200 miligramas por dia. Olha só que legal, que simples que é. Ou tomando 3 xícaras de chá por dia. Tenha certeza que vai ter o resultado que você procura. E controlar, com certeza, controlar o seu colesterol. Acredite, porque funciona. Certo? É espetacular. Oi. O nível de ansiedade das pessoas só está aumentando. As pessoas estão ficando ansiosas. Tá tão complicado que o Alejo chegou aqui para falar pra gente que é melhor a gente começar a falar do Mungu, da Colônia e da Valeriana, porque o povo tá realmente complicado. Vamos lá, gente. Tem quantas pessoas acompanhando a gente, Gabriel? Ao todo tem 2.000 agora. 2.000 pessoas acompanhando a gente. 2.000 pessoas do mundo inteiro acompanhando a gente. Isso é muito legal. Vamos lá, vamos... Porque, olha, é muito interessante também, porque essa planta, às vezes você vai falar assim, eu estou na Europa, por que eu vou assistir isso? O Daniel está falando de uma planta que está no Brasil. Não, essa planta é da Europa. Né? Ou então você está aí no Japão, você vai falar assim, por que eu vou... Tem no Japão também essa planta. Essa planta, ela se distribui pelo mundo todo, e no mundo todo você pode encontrar essa planta, tanto o extrato dela em farmácias de manipulação, que eu não sei se existem em outros países, farmácias de manipulação, mas no Brasil existem.
Como você pode encontrar planta seca para comprar e para fazer o seu chá em várias partes do mundo. Tem no Oriente Médio, tem na Índia, tem na China, tem no Japão, tem na Europa toda, na África tem, nos Estados Unidos tem, aqui na América do Sul tem. Então não se preocupe, você vai encontrar essa planta. Tem uma propriedade muito interessante dela, que é a propriedade broncodilatadora. Isso mesmo. Pessoas que sofrem de falta de ar, ou de apneia, ou de dispneia, ou sofrem de asma, bronquite asmática e têm dificuldade para respirar. Essa planta tem uma propriedade broncodilatadora muito interessante. Eu li uma pesquisa sobre isso, foi uma pesquisa realizada no Paquistão. E nessa pesquisa foi utilizado o extrato da planta na dose de 100 miligramas também. 100 miligramas dessa planta. E qual foi o resultado? Foi o mesmo... Tomar 100 miligramas dessa planta ou tomar salbutamol, o resultado foi o mesmo. Quem conhece salbutamol? Você conhece salbutamol? Não. Salbutamol é um medicamento que você pode comprar na farmácia e ele serve para asma. Ele é um broncodilatador potente para asma. Você pode comprar nas farmácias. Vai na farmácia do seu bairro e pergunta, tem salbutamol? E ele vai dizer para você que se tem ou não tem salbutamol. E esse salbutamol é amplamente utilizado para tratar esses problemas respiratórios. E nesse caso, 100 miligramas da planta equivale a tomar salbutamol. Então, pense só, você que sofre de asma, pode tomar o chá da planta. Tome preventivamente para não ter os ataques de asma. E se tiver a crise de asma, tome mesmo a planta. Você pode até fazer inalações com a planta. Você pode fazer o chá forte dela, colocar numa bacia, colocar a toalha por cima da cabeça e inalar os vapores. Isso vai te ajudar muito também. Então, vale a pena utilizar essa planta nas crises de asma. Tem criança pequena com bronquite, com asma? Pode utilizar, tá? Não tem problema. Lembrando que para utilizar essa planta, se você vai dar para uma criança, você dá em dose menor, tá? Então, se o adulto toma 3 xícaras de chá por dia, a partir de 12 anos, mais ou menos, antes disso, toma menos. Toma 2 xícaras, 1 xícara, toma meia xícara 3 vezes ao dia. Tem que ver a idade da criança, tem que ver a condição física da criança, tá? Não dá para dar demais também, porque não é a mesma coisa uma criança de um adulto. Tá? A gente está lidando com tamanhos, pesos, a formação do corpo é diferente, tá bom? Então, lembre-se que criança pode tomar em dosagens menores, tá? Mas dá para utilizar assim. Inalação pode fazer. Faz o chá, põe eucalipto lá também, pode colocar folha de mangueira, pode colocar gengibre e fazer uma inalação que vai ser realmente fantástico, tá bom? Bom, não para por aí, a gente tem mais propriedades medicinais dessa planta, que é uma planta, olha, para mim é uma planta coringa. Eu tenho muito dela aqui e realmente utilizo muito essa planta para muitos problemas. Um deles é para tratar diarreias e cólicas. Por que diarreias e cólicas tudo junto? Por quê? A gente está falando quando a gente fala de diarreia, a gente está falando da contração da musculatura do intestino. Então, tem que relaxar a musculatura do intestino para ele não empurrar as fezes muito rápido. E aí, quando você reduz esse trânsito intestinal, você tem mais tempo para o intestino absorver os líquidos, né? Absorver a água que está nas fezes para ela ficar mais sólida. Então, você reduz a diarreia quando você relaxa a musculatura em volta do intestino. E no caso das cólicas, por exemplo, cólicas uterinas, você tem uma musculatura em volta do útero e ela vai contrair para expulsar o endométrio. Essa contração causa dor, certo? Então, sempre que a gente fala de diarreia ou de cólica, a gente está falando de uma musculatura lisa que está contraindo um órgão. Pode ser contrair o estômago, eu tenho uma cólica estomacal, pode ser contrair o intestino, eu tenho uma cólica intestinal, pode ser contrair o útero, eu tenho uma cólica uterina e assim por diante, certo? Então, nesse caso, a planta teve uma ação muito interessante. Tem uma pesquisa que também foi realizada no Paquistão com ela, e demonstrou que o uso do extrato seco da planta, na dose de 1000 miligramas, eu estou falando de 1 grama do extrato da planta, certo? Ele inibiu 60% a diarreia que foi induzida por óleo de mamona.
Se você já sofreu de prisão de ventre muito severa, pode ser que você já tenha tomado óleo de mamona ou óleo de rícino para fazer o intestino funcionar. É um purgante muito forte. Quando você toma uma colherada de sobremesa, aí tem gente que toma 2. Para fazer o intestino funcionar, você já toma no banheiro, porque o negócio faz um efeito muito rápido. E quando você toma... a pesquisa que foi feita os animais tomaram o óleo de mamona, o óleo de rícino, e tomaram o chá, o extrato de artemisia, na dose de 1000 miligramas. Qual foi o resultado? 60% de inibição da diarreia. Então, funciona muito bem para tratar a diarreia. E, como eu disse, isso deve à ação que ele tem, que é relaxante da musculatura lisa. Isso se soma à questão da bronquite e da asma. Lembra que eu falei que era ótimo, com um resultado parecido com o do salbutamol? Então, o que a gente tem? Em volta dos brônquios, que são os canais por onde passa o ar para dentro do pulmão, existe uma musculatura lisa também. E ela se contrai, fechando a passagem de ar. Quando você usa um relaxante muscular como esse, da musculatura lisa, ele vai dilatar os brônquios também, porque vai relaxar essa musculatura. Então, em todos esses casos, essa ação relaxante da musculatura lisa é fundamental e funciona muito bem. Por isso que as mulheres usam tanto essa planta para combater cólicas menstruais. E funciona há milhares de anos e vai continuar funcionando durante muito tempo. Se você tem cólicas menstruais muito fortes, apele para essa planta e você vai ver que resultado fantástico ela vai trazer para suas cólicas, tá? Além de tratar tudo isso, ela ainda tem uma ação que é protetora do fígado. Sim, se você toma medicamentos, por exemplo, que prejudicam o seu fígado, então vamos dizer paracetamol. Paracetamol é um medicamento extremamente destrutivo para o fígado. Ele pode causar lesão hepática, fibrose hepática, pode causar cirrose, pode causar hepatite medicamentosa, ele pode causar sangramento do fígado. Então, se você tem que tomar o paracetamol por algum motivo que a gente não entende nessa terra, e você está prejudicando o seu fígado, essa planta vai proteger o seu fígado contra os danos causados pela medicação. E assim é com diclofenaco, com dexametasona, assim é com todos esses medicamentos tão destrutivos, ibuprofeno, que são tão comuns no uso do dia a dia e que causam tanta lesão no fígado. Além disso, os quimioterápicos no caso de câncer. Quando você toma os quimioterápicos, o fígado sofre muito. A pessoa, tem gente que fica amarela, é porque o fígado está morrendo, certo? E aí você pode tomar essa planta na forma de chá mesmo, sem problema nenhum, e ter um resultado incrível na proteção do seu fígado. Outro dia, um aluno mandou para mim e falou assim: professor, eu estou com um problema muito sério. A minha filha, ela está com toxoplasmose e ela está tendo que tomar uma medicação muito forte que está detonando com o fígado dela, ela não está aguentando. O que eu faço? Falei, olha, a toxoplasmose é uma doença muito grave, que pode causar até mesmo cegueira e outros problemas, então é importante você fazer o tratamento convencional nesse caso. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos complementar esse tratamento com plantas que protejam o fígado. Para quê? Para que ela não sofra dessa maneira. Então, você consegue, às vezes você precisa tomar um medicamento químico, em alguns casos muito graves. Você vai precisar tomar um medicamento químico. E aí, o que você vai fazer? Vai deixar ele destruir o seu fígado, o seu rim, o seu intestino, te causar anemia, destruir o seu colesterol, causar diabetes? Você vai deixar tudo isso acontecer com você? Não, você pode utilizar as plantas medicinais para tratar esses problemas, esses efeitos colaterais, e você proteger o seu corpo, para que ele não sofra com os tratamentos que, porventura, você tenha que vir fazer, certo? E, nesse caso, a planta é excepcional. Tem uma pesquisa que foi realizada também no Paquistão e demonstrou que o extrato seco da planta, numa dose de 600 miligramas, então foram 600 miligramas da planta que foi utilizado, foi capaz de proteger significativamente o fígado contra ataques químicos. Ou seja, normalmente nessas pesquisas eles usam uma substância chamada tetracloreto de carbono. O tetracloreto de carbono, ele é como se fosse um veneno para o fígado. E nesse caso aqui, houve uma proteção
fantástica nesse caso, tá? Então, vale muito a pena utilizar essa planta para proteger o fígado. Tem uma segunda pesquisa com proteção do fígado, que foi realizada na Universidade Federal do Paraná, aqui no Brasil, tá? E demonstrou que o extrato da planta foi muito eficiente em proteger também o fígado no caso de tetracloreto de carbono. Então, a gente tem duas pesquisas, uma realizada aqui no Brasil, outra realizada lá no Paquistão, do outro lado do mundo, e as duas mostram para a gente o mesmo resultado, ou seja, essa planta realmente protege o fígado, essa planta realmente é capaz de proteger o seu fígado e evitar as lesões causadas por agentes químicos, medicamentos, álcool e tantos outros problemas. Maravilha? Muito bem. Mas não é só isso, essa planta ainda trata muitas outras coisas, entre elas a hipertensão arterial. Isso mesmo, se você sofre de hipertensão arterial, essa planta pode te ajudar muito. Aí você vai falar assim, mas não é uma planta estimulante? Como é que ela vai controlar minha pressão arterial? Porque ela age por mecanismos diferentes. Age sobre o mecanismo hormonal, quando é estimulante, e age por outros mecanismos quando ela quando ela está tratando a hipertensão arterial. Como a gente já explicou, as plantas medicinais são maravilhosas porque elas têm um fitocomplexo. Elas não têm uma molécula só, não têm uma substância só. São dezenas de substâncias trabalhando juntas e cada uma delas tem uma ação diferente. Então, por exemplo, quando você está tomando omeprazol, você está tomando só omeprazol. É uma molécula química dentro daquela cápsula. Mas quando você está tomando uma planta medicinal, você pode estar tomando 20, 30, mais 50 substâncias químicas ao mesmo tempo, que agem juntas no seu organismo. E cada uma delas tem uma propriedade medicinal importante. O que é legal disso? Às vezes você está tentando proteger o seu fígado e você está tratando a sua hipertensão, controlando o seu colesterol, evitando as dores, tratando uma inflamação, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, porque a planta ela age dessa forma, espalhando as ações dela para muitos lados. Quando eu falo que uma planta é uma farmácia em si, é porque é verdade. Uma única planta, como por exemplo o picão preto, mais de 30 propriedades medicinais em uma única. Como é que é possível? É possível por conta desse fitocomplexo, que é rico em substâncias químicas, certo? Muito benéficas para o nosso organismo. E no caso da hipertensão, o estudo que eu li foi um estudo realizado nas Filipinas. E ele demonstrou que os extratos dessa planta causam uma redução significativa da pressão arterial induzida por adrenalina. Então, quando você... noradrenalina. Quando você tem aqui as suas suprarrenais, né, que são as glândulas que ficam em cima dos rins, elas vão produzir cortisol em situação de estresse, elas vão produzir cortisol e vão produzir noradrenalina. E isso vai para a sua corrente sanguínea e, entre alguns fatores, essa adrenalina ela vai se conectar nos receptores beta de adrenalina, que vai fazer com que a musculatura em volta dos vasos sanguíneos se contraia e o vaso sanguíneo vai ficar estreitinho, fechadinho, dificultando a passagem de sangue. E com isso, aumentando a pressão arterial. O coração tem que bombear com muito mais força o sangue para atravessar esses vasos que estão comprimidos. Quando você toma a planta, o que ela faz? Ela evita que a adrenalina se conecte nos receptores beta. Então, ela tem uma ação beta-bloqueadora. Ela tem uma ação beta-bloqueadora, como é o propanolol, como é o atenolol. São beta-bloqueadores. E aí você tem um relaxamento da musculatura lisa em volta dos vasos sanguíneos, o que reduz a sua pressão arterial e você melhora significativamente a sua hipertensão, certo? O que evita a arteriosclerose, o que evita um monte de problemas. Então, você controla a pressão arterial, reduz o colesterol, o seu coração agradece por usar essa planta. Se você sofre de hipertensão, ou se você sofre do colesterol alto e tem o risco de arteriosclerose muito alto, essa é a planta que você procura. É maravilhosa, certo? Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é o seguinte: Daniel, quando eu estou tomando uma planta para controlar minha pressão arterial, ela vai interferir nos meus batimentos cardíacos? Porque o meu coração bate mais devagar, ou porque o meu coração é mais fraquinho. Se eu tomar essa planta, meu coração vai bater mais fraco? Muito interessante, porque o resultado dessa pesquisa das Filipinas demonstrou que, além da planta controlar a pressão arterial, ela ainda não interferiu na frequência cardíaca.
Ou seja, mesmo que o seu coração bata fraco, mesmo que você tenha um ritmo cardíaco mais lento, você não precisa se preocupar. Em nenhum caso, a planta interfere no ritmo cardíaco. Isso é muito legal, certo? Então, você tem mais segurança em poder controlar sua pressão com essa planta. E a gente tem mais ações medicinais dela, que é, assim, cada vez mais interessante. Agora, para as mulheres, principalmente, os homens também sofrem desse problema, mas é um problema que 85% das pessoas que sofrem são mulheres. E é a candidíase. Isso mesmo, candidíase é uma infecção causada por um fungo chamado Candida albicans. A candidíase é uma infecção causada pelo fungo. Ele ataca a pele da gente e a mucosa. Nas crianças pequenas, ele às vezes ataca a boca. E aí a gente tem o famoso sapinho. Quando você olha a boca da criança, está todo cheio de pequenas feridinhas cobertas de branco. Aquilo é candidíase. E pode acontecer, por exemplo, a candidíase anal, principalmente nos bebês. Então, ela infecta a região do ânus. Pode acontecer genital, e isso pode ser em homens e mulheres, pode atacar tanto o pênis quanto a vagina. Pode atacar a boca, candidíase, a pele, né? Pode ter candidíase. Então, tem várias formas da candidíase se manifestar. A maior parte das mulheres que sofre do problema, sofre da candidíase vaginal, certo? Da genital. E aí, é um problema muito sério, né? Como é que eu resolvo isso? Eu tô tomando fluconazol, não tá resolvendo. Eu já passei o sabão que o médico mandou, eu já passei a pomada e continua ardendo, continua coçando, continua cheirando mal. O que eu faço? Bom, a gente tem várias plantas que podem ajudar nesse contexto, e uma delas é essa que eu trago para vocês hoje, certo? Tem uma pesquisa que foi realizada na Romênia e avaliou a ação anticandidíase dos óleos essenciais de várias plantas e várias espécies de artemisia, porque artemisia são mais de 200 espécies de plantas que atendem por esse nome. E a que a gente traz hoje demonstrou significativa ação, podendo até mesmo ser utilizada em tratamento tópico, ou seja, você pode ir numa farmácia de manipulação e pedir a preparação de um gel à base da planta, ou você pode pedir um creme vaginal à base da planta, ou se você sabe produzir extrato glicólico, você pode fazer na sua casa o extrato glicólico utilizando a planta e usar na região vaginal sem problema nenhum. Você pode preparar uma pomada feita com óleo de coco e utilizar na região vaginal sem problema nenhum também. E pode fazer os banhos de assento. Faz o chá forte com a planta, coloca na bacia, nu, não vai com roupa íntima, nada, é nu, vai no banheiro, senta na bacia, tem que ser uma bacia grande que comporte você, e faz o banho de assento por pelo menos 20 minutos, pelo menos uma vez ao dia. E isso no prazo de pelo menos uma semana, você já vai ter um resultado excepcional. Então, vale muito a pena utilizar. Se você quiser utilizar junto, pode utilizar aroeira vermelha, alecrim do campo, erva baleeira, que também tem ação muito significativa nesse caso da candidíase. Mas vale muito a pena utilizar essa planta para o tratamento tópico da candidíase. E uma coisa muito importante, principalmente para pessoas que moram em região de floresta, em região perto da mata, pessoal no Brasil da região norte, centro-oeste, pessoas que vivem em países onde tem surto de malária, na África, por exemplo, América Central, na Ásia, né, na parte da Índia, Tailândia, Sri Lanka, que tem surtos da malária. Essa planta é realmente excepcional e tem muita pesquisa mostrando como ela é eficiente no tratamento da malária. A primeira pesquisa que eu li foi realizada no Sri Lanka, que é aquele país que fica abaixo da Índia, e demonstrou que o extrato da planta, na dose de 500 miligramas, ou seja, meio grama, pelo período de 4 dias, 4 dias, eu não falei 4 semanas nem 4 meses, 4 dias, você tomando 500 miligramas por dia durante 4 dias, foi capaz de reduzir em 65% a infestação do Plasmodium, que é o parasita que causa a malária, que é transmitida pelo Culex, que é o mosquito aí da malária. Ele pica a pessoa, transmite o Plasmodium, e o Plasmodium na corrente sanguínea vai fazer manifestar a malária. Então tem uma redução de 65% em 4 dias de uso
com 500 miligramas do extrato seco dessa planta, certo? Teve um segundo estudo, também realizado no Sri Lanka, e mostrou que a dose de 100 miligramas do extrato dessa planta, também pelo período de 4 dias, reduziu 87,3% a infestação do plasmódio em animais do teste, sem causar nenhuma toxicidade. Então, ó, são dois estudos demonstrando que você pode usar de 100 a 500 miligramas dessa planta e o resultado vai ser muito eficiente tratando malária. Você que mora no Mato Grosso, Manaus, Acre, Roraima, Rondônia, você que mora em países onde tem o surto desse problema, vale muito a pena utilizar, certo? Tem uma terceira pesquisa que também foi realizada no Sri Lanka e demonstrou que os extratos da planta na dose de 100 miligramas também foi capaz de reduzir a queda de plaquetas causada pela malária na fase terminal dos animais. O que significa isso? Os animais iam morrer. Eles estavam com malária, estavam na fase final da malária, fase terminal, ou seja, eles iam morrer. Eles já estavam com hemorragia, porque a plaqueta cai demais, começa a causar hemorragia. Os animais já praticamente dados como mortos. Eles tomaram 100 miligramas por 4 dias e todos os animais sobreviveram. 100 miligramas por 4 dias e todos os animais sobreviveram. Reverteu a queda de plaquetas e salvou a vida dos animais. Então, no caso de malária, utilizar essa planta... Ah, mas eu não tenho aqui no Acre, eu não achei uma farmácia de manipulação. Não tem problema. Compra a planta seca ou colhe a planta seca, a planta fresca, faça o chá, utilize o chá e vai ser excepcional para tratar. No caso de malária, se está muito forte a malária, pode tomar 4 xícaras de chá por dia, não tem problema, certo? O importante é sair desse problema. E agora um problema de saúde que é realmente bastante grave e que eu fiquei muito empolgado aqui com o resultado que eu encontrei, que foi a leucemia. Foi uma pesquisa realizada na Arábia Saudita, onde eles pegaram o óleo essencial dessa planta e utilizaram em placas de laboratório. Eles pegaram células de leucemia, eles cultivam essas células em placas de vidro, então as células de leucemia estavam lá. E eles utilizaram o óleo essencial da planta sobre essas células, o que demonstrou uma eficiência muito grande em causar a morte dessas células de leucemia. Quando uma célula ela tem uma morte espontânea, é chamado de apoptose. Então ela vai e morre. Ela entra em colapso e não sobrevive mais. Ela não pode mais sobreviver. As funções metabólicas dela estão comprometidas e ela vai morrer. Então o óleo essencial da planta foi capaz de causar a apoptose nas células in vitro, certo? Nas plaquinhas de vidro. Não foi testado em animais, não foi testado em seres humanos, até porque a gente não sabe a toxicidade desse óleo essencial concentrado no organismo. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Eu tenho para dizer que os óleos essenciais estão onde? Antes de serem óleos essenciais. Estão dentro da planta, certo? Então, mas é pouquinho óleo essencial que tem na planta. Como é que eu vou? Não importa. Se você sofre de leucemia, tomar o chá dessa planta pode te ajudar muito, certo? Posso usar o extrato seco na farmácia de manipulação? Não, porque no extrato seco não tem os óleos essenciais. Tem outras substâncias. Nesse caso, você tem que fazer o chá. Faz o chá da planta e toma o chá da planta 3 xícaras por dia. Isso vai melhorar muito o resultado dos tratamentos que você já vem fazendo. E você pode associar isso com outras plantas medicinais muito boas para tratar a leucemia, como é o caso do crajiru. O crajiru é uma planta excepcional, picão preto, ajuda muito na produção de células sanguíneas e na vitalidade dessas células sanguíneas. Então, você pode associar essa planta com o crajiru, com o picão preto e fazer um tratamento complementar fantástico para a leucemia, certo? Um resultado muito legal e eu fico sempre muito feliz. Quem sabe alguma indústria do bem resolva desenvolver um medicamento para leucemia utilizando os óleos essenciais dessa planta.
Olha que legal o Gabriel colocou aqui. Ah, boa, bom lembrete, Gabriel. Quero pedir para vocês agora, vocês que estão assistindo essa transmissão no Facebook e no YouTube, que vocês curtam essa transmissão. É muito legal porque o que acontece? O Facebook e o YouTube, eles entendem que vale a pena distribuir o nosso vídeo. O que quer dizer isso? Para que ele chegue a mais e mais pessoas, o YouTube e o Facebook têm que entender que esse vídeo é interessante para as pessoas. E como é que eles medem o interesse das pessoas? Nas curtidas, no compartilhamento, nos comentários. Então, deixe seus comentários, compartilhe, curta o vídeo, para que mais e mais pessoas possam ter contato com essas informações, possam conhecer essa planta e possam conhecer muitas outras plantas e aprender a usá-las a favor da sua saúde. Então participe desse movimento, compartilha, curte, deixe seu comentário, participa com a gente. E agora, Gabriel, chega a hora tão fatídica, que é a hora de falar da propriedade afrodisíaca dessa planta, comprovada cientificamente. Nossa, agora é a hora que as pessoas param de tomar os seus chás para ansiedade. Vamos todos prestar. Desligue. Não, desliga a televisão nesse momento, minha senhora, você que está na sua casa, desligue a televisão. Silencie o WhatsApp agora. Pare de olhar as suas mensagens. Preste atenção agora, porque agora é o cerne da questão, aquilo que você esperou a noite inteira para ouvir. Agora que eu vou dizer para você. Essa planta, ela é utilizada desde a antiguidade como estimulante e afrodisíaca. Ela é uma planta do empoderamento das mulheres. Na Grécia Antiga, ela recebeu o nome de uma deusa, que é uma deusa que representa o poder das mulheres. Eu sei qual deusa aqui. É, justamente, deusa da lua, deusa da caça. Certo? Então, é uma planta que já é reconhecida há milênios por essa capacidade que ela tem. Ela é utilizada desde a Grécia Antiga como planta afrodisíaca. Há séculos, na medicina tradicional indiana e chinesa, ela é utilizada para problemas femininos e como afrodisíaca também, porque ela tem uma ação chamada estrogênica. O que quer dizer estrogênico, Gabriel? Que produz estrogênio nas mulheres. Ela aumenta a produção de estrogênio e de outros estrógenos que são perceptíveis aí no sistema reprodutor feminino, que estimulam a feminilidade, a sexualidade, a sensualidade, que estimulam até mesmo a fertilidade nas mulheres. E depois a gente vai entender que tem uma outra ação que vocês precisam tomar cuidado com ela. Mas é uma planta que é excepcional. E como uma planta estrogênica, ou seja, que estimula e ela fornece, não é nem que ela estimula nas mulheres a produção de estrogênio, não é isso. Ela fornece para as mulheres substâncias que estimulam a ação dos hormônios sexuais femininos. Entende isso? Então estamos falando de estrogênio, de progesterona, certo? Estamos falando de estradiol e tudo mais, tá? Que são os principais hormônios sexuais femininos, tá? E tem uma pesquisa que foi realizada entre a Coreia e os Estados Unidos, então eles se uniram como parceirinhos para estudar essa planta, e eles identificaram que nessa planta existem, não é uma, não é duas, não são 5, não são 10. Nós estamos falando de 20 substâncias estrogênicas. Meu Deus. São 20, é um complexo de 20 flavonoides estrogênicos nessa planta e todos eles têm essa ação de estimular a sexualidade, a feminilidade, tudo que tem a ver com a reprodução feminina. Então, por isso, é fantástico essa planta. É excepcional. Para todo mundo entender, certo? O lance de pegar fogo, né? E pega fogo, gente. Posso dizer que pega fogo. E vale muito a pena utilizar. Dentro desses 20 flavonoides estrogênicos que foram identificados dentro da planta, tem 2 que são os mais tops lá dentro. O primeiro é a luteolina e o segundo é o eriodictiol. Eriodictiol. Nome horroroso, mas ele tem ação muito importante
no organismo feminino, e essa presença desses 20 flavonoides explica a ação estimulante do aparelho reprodutor feminino, certo? E quando o aparelho reprodutor está estimulado, ele está aquecido. Uau! E aí pega fogo, meu amigo. Aí a coisa é O diferente. pessoal tá falando que é a nova catuaba do momento. É a catuaba das mulheres, com certeza é. E vou dar uma dica para potencializar ainda esse efeito. Você quer mais ainda mais há de se oferecer nesse lugar. Senhora, Os flavonoides, né, essas substâncias, essas 20 substâncias aí que foram encontradas, tem muitos outros flavonoides, mas dentro dessa planta são 20 que são encontrados. Eles são naturalmente fitoestrógenos, ou seja, eles facilitam, melhoram o uso dos hormônios sexuais femininos, eles simulam hormônios sexuais femininos, eles potencializam essa ação, e por isso ele é muito importante, por exemplo, no caso de menopausa. O que você tem na menopausa? É uma baixa hormonal. o pessoal perguntou sobre menopausa. Menopausa, você deve. Moça, olha para mim. Você que está aí na menopausa, 50 anos, 45, 50, 55 anos, está entrando na menopausa, não aguenta mais os calores, use essa planta. Use. E eu vou dar uma dica. Depois eu vou passar uma receita de 4 plantas que vão ser top para o sistema reprodutor feminino, inclusive na menopausa, inclusive na endometriose, na adenomiose, inclusive para ajudar nos sintomas dos miomas, até para ovário policístico, elas são fundamentais. Eu vou passar essas 4 plantas para você e você vai realmente curtir muito o resultado disso, eu tenho certeza. Tem que experimentar para ver o resultado disso no seu organismo, tá? Além disso, para quem tem menstruação irregular, ela vai regularizar o processo menstrual. Como é que ela faz isso? Bom, organizando os hormônios, porque a menstruação é hormonal, é um processo hormonal. Se você não consegue ter uma produção regular de hormônios, porque os seus ovários não estão produzindo os hormônios adequadamente, ela vai entrar e vai estimular isso. E aí você vai passar a ter menstruações regulares. Até é importante tomar cuidado, mulheres que têm metrorragia, né, que é excesso de menstruação, né, para não tomar a planta exatamente no período que estiver menstruando. É para tomar antes. Você vem tomando antes. Assim, vou menstruar, para. E aí você não toma, porque senão ela vai estimular o fluxo menstrual durante o período. E talvez não seja desejável, porque pode ser um fluxo mais intenso e desconfortável. Certo? Para mulheres que já têm excesso de menstruação, não deve tomar durante o período menstrual. Mas se você tem um excesso de menstruação e tomar a planta, ela vai ajudar você a controlar esse fluxo muito intenso. Então vale muito a pena utilizar para cólicas menstruais, até para TPM. Até para TPM ela ajuda. E vale a pena utilizar, certo? Então você que tem aquela adolescente em casa que você não está aguentando mais, é uma oportunidade para você tratar essa pessoa com essa planta também. Ela vai se empoderar, ela vai se sentir mais poderosa. Meninas com depressão, meninas com 15, 16 anos que estão em casa depressiva, se sente feia, se sente, porque eu tô gorda, porque eu tô feia, porque ninguém me ama, ninguém me quer, porque... Dá esse chá para elas se sentirem mais empoderadas. Isso muda a percepção da mulher sobre si mesma. Se sente mais bonita, se sente mais interessante. E isso vai melhorar. Você assim, nossa, mas aí eu vou dar para minha filha? E ela vai pegar fogo também? Bom, a sua filha já tem 16 anos. Não queria falar sobre isso, mas às vezes algumas coisas acontecem e a gente nem sabe que está acontecendo. O que a gente vai fazer, não é? Bom, muito bem. Dentro desse conjunto aí, a gente tem esses flavonoides, como eu falei para vocês, e o que eles fazem? Eles se ligam aos receptores de estrogênio, que são essas conexões hormonais dentro do organismo da mulher que sinalizam, né, esse processo hormonal. Então, vale muito a pena utilizar. A luteolina, que é o flavonoide que tem maior presença dentro dessa planta, ela tem uma atividade estrogênia muito potente, certo? Mesmo em baixa concentração. E isso é muito interessante para mulheres que precisam fazer terapia de reposição hormonal, porque você não precisa se entupir da planta.
Você não precisa, nossa, vou ter que tomar muito. Não, é um chazinho. 2 xícaras de chá por dia. Depois de uma semana, você não vai se reconhecer na menopausa. Porque em pequenas concentrações, a luteolina já faz um efeito muito interessante no organismo. Por isso é tanta eficiência no uso dessa planta, certo? O eriodictiol, que é o outro flavonoide presente na planta, ele tem uma alta capacidade também de estimular os receptores de estrogênio, né? E mesmo em dosagens menores do que o estradiol. Quando você vai fazer reposição hormonal, o que o médico te dá? Você que está aí me ouvindo agora e faz reposição hormonal. Qual é o hormônio que o médico te deu? Estradiol, não é? Pois é, então, numa dosagem muito menor do que a do estradiol, o eriodictiol tem uma ação tão potente quanto o estradiol. Então você não precisa de muito para fazer uma reposição hormonal. Você não precisa de muito para estimular os receptores de estrogênio no seu corpo. É pequena dose, é uma xícara de chá. Então, naquele dia, naquele aniversário de casamento, que nós queremos relembrar os bons tempos, queremos, na nossa lua de mel, na nossa segunda lua de mel, quero na quinta lua de mel, quero lembrar a primeira lua de mel, nós estávamos jovens e fogosos naquele momento. Você toma o chá da planta, 1, 2, 3 vezes ao dia, toma no dia anterior, já vem tomando na semana toda. Vai ser maravilhoso. Por quê? Porque mesmo em pouca dosagem, pequena dosagem, ele estimula os receptores de estrogênio. E aí, por isso, essa é a planta do empoderamento feminino. E qual é o nome da planta, Gabriel? Qual é? Qual é o nome nome já da planta? acertaram aqui faz tempo. Muitas você falou pessoas. desde o começo. Eu falei várias vezes, eu sei. Mas tem gente que ainda não sabe. Mas tem gente que ainda não sabe, tem gente que é distraída. 2.150 pessoas agora acompanhando a gente. Para acho vocês. que metade delas não sabe. Para vocês, 2.150 pessoas que estão nos acompanhando agora, isso no Facebook também? No Facebook também. A planta de hoje é a Artemisia. Muita gente acertou, porque realmente é uma planta muito famosa. É a Artemisia vulgaris. Esse é o nome científico, o pessoal perguntou. Nome científico dela, Artemisia vulgaris. Não é Artemisia annua, não é Artemisia absinthe, não são as outras Artemisias. Estamos falando da Artemisia vulgaris, que é a mais simples, que nasce sozinha por todos os cantos. E se você não conhece a Artemisia vulgaris, eu quero apresentar ela para você agora. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para você a planta. Olha só que legal. Então, pera aí, 1 minuto para mim, hein? Você que está no Facebook agora, você não vai ver a planta, mas você pode depois vir no YouTube e assistir a gravação da live e ver as fotos da planta. Ou, se você preferir, você pode digitar Artemisia vulgaris no Google Imagens e vai aparecer as imagens da planta para você, tá bom? Então, olha lá. Isso aqui é a flor dela. Essa é a inflorescência da Artemisia. Essas flores já estão marronzinhas porque elas já são flores mais velhinhas. Mas ela vai formar esses cachos de flor. Eu vou mostrar outra foto das flores para vocês. Essa aqui é a folha dela. Olha só o desenho da folha dela. É toda formada por esses dedinhos aqui, certo? E é muito fácil. Ela nasce em muitos lugares, gente. Às vezes no gramado. Aqui no meu bairro, a gente acha ela nascendo nos gramados. É muito simples encontrar, certo? Então, essa aqui é a imagem das folhas dela quando ela está novinha, tá? Essa aqui é uma foto do aspecto geral dessa planta. Quando você olhar ela adulta, você vai ver esses cachinhos de flor branca aqui na parte de cima. É branquinha a flor dela. Você vai ver um monte de florzinha branca na parte de cima e as folhas embaixo. E note que o caule dela, quando ela está adulta, ele é avermelhado. Quando ela é novinha, como essa aqui, o caule não é avermelhado, ele é um verde meio pardo. Mas quando ela já está adulta, assim, fica bem a cor de vinho o caule dela, com as folhas e as flores. Aqui, ó, a gente tem mais uma, ó, aqui as flores novas dela, tá vendo? Essas parecem umas bolinhas pequenininhas, branquinhas, e funciona não, e você consegue identificar muito facilmente. Olha o talo avermelhado dela, aqui o caule dela avermelhado, muito fácil de identificar também quando está florinho, quando está adulta, tá? Vamos para a próxima. Essa aqui é um detalhe muito interessante, porque o verso da folha dela é esbranquiçado, é meio prata, é um prateado por baixo. Então você tem aqui na frente
ela é verdinha e por trás ela é prateada, certo? Então é um jeito também de você identificar a planta. Se você olhar o verso da folha dela e for prateado, você tem mais chances de ser realmente a Artemisia. Aqui é um detalhe da folha dela, ó, o verso prateado e a frente verdinha. Olha o talinho avermelhado dela aqui. Esse aqui é a Artemisia, certo? Aqui outro detalhe também, ó, do raminho dela quando as flores começam a aparecer e as folhas dela com o talinho avermelhado. Aqui o detalhe das florzinhas de perto, aqui são os botões, né? Tá começando a nascer as florzinhas nessa aqui. E olha o verso da folha dela esbranquiçado aqui também, prateado aqui por trás, tá? Que a gente consegue ver. E, por último, mais um aspecto geral da planta. Olha o talinho vermelho dela aqui de novo. As folhinhas, né? E aqui o verso esbranquiçado. É assim que você vai reconhecer a Artemisia. Ela chega a ficar, quando está florindo, com 50 centímetros de altura. Mas o ideal é você colher ela quando ela começa a soltar os botõezinhos. Não deixar aparecer as flores, efetivamente. Isso aqui seria uma fase ótima para você colher ela. E você pode usar o talo, você pode usar as folhas, você pode usar essas florzinhas aqui, sem problema nenhum. Toda a parte aérea da planta pode ser utilizada, certo? Então, viram a planta? Maravilha, vamos voltar. Eu estou perguntando se essa é aquela que tem um cheiro forte. Ela tem um cheiro que parece mel. Estão falando que parece mel. Parece mel. Tem um cheiro doce, adocicado, que parece mel. E é um jeito fácil... Opa, peguei o botão errado aqui. Vamos voltar. É um jeito fácil de você reconhecer ela por causa desse cheiro adocicado que lembra mel que ela tem. Então, você olhou lá, a folhinha abertinha... o verso é branco, o talo avermelhado, o cheirinho de mel. Provavelmente você está diante de uma Artemisia vulgaris, que é a planta que nós temos hoje. Agora, eu queria fazer um alerta para as mulheres. Você que pretende usar Artemisia para o sistema reprodutor, para estimular e tudo mais, pode trazer a ideia de que ela vai aumentar a fertilidade das mulheres. Mas tem um resultado dela que a gente precisa comentar. Ela vai tratar o útero, ela vai melhorar a saúde do útero, ela vai controlar as menstruações, mas tem uma pesquisa que foi realizada na Índia e demonstrou que o uso dessa planta numa dose de 400 até 800 miligramas do extrato seco dela, que é aquele que você acha em farmácia de manipulação, causou 80% dos embriões dos animais do teste. O que significa isso? Ela tem uma ação anti-fertilidade. Na verdade, é anti-implantação dos embriões. Vamos tentar lembrar. O óvulo é produzido lá no ovário e ele vai para a trompa, certo? Fica lá na trompa esperando ser fertilizado. O espermatozoide entra pelo canal vaginal, vai para o colo do útero, atravessa o útero e vai chegar na trompa também, onde vai encontrar o óvulo e vai fertilizar o óvulo. Até aí, a Artemisia está ajudando, está tudo bem, está tudo certo, está tudo funcionando. Quando esse óvulo desce para o útero, propriamente dito, ele precisa se fixar na parede do útero. E o que a Artemisia faz? Ela muda a estrutura do útero de modo que o óvulo se perde. Ele não consegue se fixar, não consegue implantar o óvulo na parede do útero e por isso não se forma o embrião. É o mesmo efeito da pílula do dia seguinte, por exemplo, que não permite que se fixe ali o embrião, certo? Então, nesse caso dessa pesquisa, demonstrou que, no caso do... por que são usados animais? São usados ratos para isso, os camundongos. Porque eles têm 8, 10 filhotes de uma vez. Então, coloca vários embriões, vários óvulos fertilizados dentro da rata, né, no útero da rata, e aí vai se verificar quantos vão se fixar. E no caso dessa pesquisa, 80% deles se perderam. Ou seja, de 10 óvulos colocados, 8 se perderam. Somente 2 se fixaram, certo? Tem uma segunda pesquisa indiana que também demonstrou que o uso dos extratos da planta em dosagem de 300 a 600 miligramas causou 100% de impedimento da implantação dos embriões. Ou seja, todos os óvulos se perderam e nenhum se fixou para a formação de embriões, certo? Isso é causado pela alteração que ele causa no útero, tá? E aí não tem a fixação
desses embriões, tá? O que que eu posso dizer? Você vai falar assim, mas então eu não vou tomar porque eu quero engravidar. Se você quer engravidar, você vai fazer o uso da artemisia antes do seu período menstrual. Para quê? Para que o seu útero, o seu ovário esteja produzindo as quantidades adequadas de hormônios, para que você esteja produzindo hormônios em quantidade que seja estimulante da sua fertilidade. Quando chegar perto do seu período fértil, que é quando você pode engravidar, acompanha na tabelinha lá, se você está perto do seu período fértil, você para com a artemisia para poder tentar a gravidez. Agora, se você continuar tomando durante o período fértil, dificilmente você vai engravidar, tá? Aí algumas pessoas vão me dizer, então é um anticoncepcional natural? Eu posso tomar artemisia e não preciso mais me proteger de nada? Vou dizer para vocês que isso aqui foram 2 pesquisas realizadas com ratos, não com seres humanos. A gente não tem consciência da quantidade adequada, dosagem adequada para que um ser humano tenha uma ação antifertilidade suficiente para realmente não engravidar. Há uma chance muito grande de não engravidar tomando artemisia, mas existe a chance de acabar engravidando. Lembra, na pesquisa ali, 80% não engravidou, não fixou, 20% fixou. Então há uma chance, a gente pode considerar até uma chance de 20% de engravidar. Então é importante ainda usar os preservativos. Eu abomino, detesto, eu desprezo todo tipo de anticoncepcional. Eu acho que é um negócio que causa câncer nas mulheres, é um negócio que causa ovário policístico, é um negócio que causa mioma, é um negócio que, sabe, que não deve... trombose. Não sei por que o médico ainda indica isso para uma mulher. E a gente tem opções para controlar todos esses problemas utilizando plantas medicinais, certo? Mas se a pessoa toma o anticoncepcional, não tem muito o que dizer, né? A pessoa escolheu isso para ela. Agora, se você não vai tomar o anticoncepcional, existem vários métodos anticontraceptivos. O melhor deles é o preservativo de látex que os homens podem utilizar. É o melhor, mais eficiente, mais seguro, sem efeitos colaterais, tá? E a artemisia pode ajudar nesse caso também. Agora, fica um outro alerta para vocês. Então, mulheres já entenderam a questão da implantação dos embriões. Ela pode interferir na implantação dos embriões. Agora, tem uma outra questão que vocês precisam tomar cuidado. Primeiro, é utilizar a planta correta. Tem gente que já confundiu no nosso canal artemisia com salsinha. Falou, é igual salsinha, né? Gente, por favor, tem que tomar cuidado. Tem plantas que são parecidas, tem plantas que são, por exemplo, losna branca. Estão perguntando muito sobre a losna e o mastruz. Então, são outras plantas e a gente precisa de mais tempo para falar sobre isso, tá? Mas são plantas diferentes. Mas existe uma planta que se chama losna branca ou losna do mato. É uma planta tóxica e muita gente confunde com artemisia. Então, cuidado na hora de você colher a planta. Veja o cheiro, se é cheiro de mel, porque a losna branca não tem cheiro de mel. Tem que ter um cheirinho melado, um cheirinho doce, tá? Para ser artemisia. Então, cuidado. Se você tem dúvida na hora de colher a planta, prefira adquirir a planta, tá? E tem muito fornecedor bom de plantas medicinais na internet, mas a gente tem que tomar cuidado com a qualidade da planta que a gente compra. Cuidado com planta que está contaminada com fungo, planta que está suja, que está com terra, planta que pode estar misturada com outras plantas, ou o caso do próprio vendedor de plantas medicinais ter colhido a planta errada, como, por exemplo, a losna branca, a losna do mato, para vender para você, e é uma planta tóxica, tá? Então, escolha alguém que garante a qualidade daquilo que você vai utilizar, porque é um medicamento, é a sua saúde, certo? Como você não vai comprar um paracetamol mofado na farmácia, você também não pode comprar plantas medicinais mofadas para fazer o seu tratamento. Tem que ter muita responsabilidade nesse caso, tá? A gente já viu casos de gente vendendo planta com terra, planta com pena de galinha, planta com bicho, com broca, com ovo de borboleta, tem de tudo nessa terra, certo? Vou deixar aqui, logicamente, o meu contato para vocês. A nossa loja de plantas medicinais tem artemisia, então acesse www.autordapropriasaude.com.br e você tem lá a nossa loja, onde nós fazemos o cultivo orgânico, sem agrotóxico,
sem adubo químico, as plantas são cultivadas, coletadas manualmente, são tratadas artesanalmente, são secas em estufa climatizada a 40 graus, só vem a folha da planta, você não vai encontrar galho, raiz, nada no meio, tudo feito com muito carinho, com muito cuidado, com muita qualidade, pelo respeito que a gente tem por você e pela sua saúde. Então, se você se interessar ou precisar de um fornecedor de artemisia para tratar cólicas menstruais, para tratar todos os problemas que a gente falou aqui, tratar menopausa, tratar problema de falta de libido, malária, hipertensão, tratar o fígado, para asma, para regular o seu colesterol, tratar como anti-inflamatório, para enxaqueca, dor de cabeça, ou mesmo para fazer preparações anti-rugas, você pode entrar na nossa loja virtual e adquirir artemisia lá. Eu falei que eu ia deixar uma receita aqui muito legal, que é para tratar os problemas do útero com artemisia. Quais são as 4 plantas que o autor da própria saúde utiliza para tratar o útero? A Cláudia Profeta já deu um spoiler dessas 4 plantas. Já deu spoiler, né? Cláudia! São 4 plantas que têm tido um resultado. Há mais de 2 anos a gente tem sugerido o uso dessas plantas para algumas pessoas que já trataram adenomiose, já trataram mioma, já trataram ovário policístico, já trataram hemorragia uterina, já trataram um monte de problemas utilizando essas 4 plantas, certo? Menopausa também, inclusive a gente tem um depoimento de menopausa precoce tratado com essas 4 plantas, o resultado fantástico, a pessoa voltou a menstruar e se livrou dos efeitos da menopausa. Olha, é muita coisa boa que essas 4 plantas podem fazer, tá? Quais são? A primeira é a artemisia. Então, você pode utilizar artemisia. Já é uma das plantas. A segunda, erva de São João. E, pelo amor de Deus, gente, não compre erva de São João que está com flor, porque a flor é tóxica. Hoje eu fui no supermercado aqui no meu bairro, lá tem uma gôndola de plantas medicinais e tinha lá erva de São João. Tinha flor. Só tinha flor. Não tinha nada, tinha galho e flor. Pelo amor de Deus, gente, é só a folha verdinha, cheirosa, bonita. Quando você quer saber se a planta medicinal é boa, você abre o pacote e cheira. Se tiver aquele cheiro maravilhoso de planta, sabe, um cheiro aromático, aí você está no lugar certo. Se você cheirar e tiver cheiro de mofo, de terra, tiver cheiro de fungo, tiver cheiro de qualquer outra coisa, tá errado. Então, olhe bem a erva de São João que você está comprando. Terceira planta, quitoco. Gente, eu fiz uma live sobre quitoco e as pessoas ficaram encantadas com as propriedades do quitoco, inclusive como anti-inflamatório para o útero, pessoas que têm ferida no útero e tudo mais. Quitoco é maravilhoso e associado com essas plantas é excepcional. E a quarta planta é a folha de amora, que também tem fitoestrógenos, que também ajuda muito no sistema reprodutor feminino. Utilizando artemisia, erva de São João, quitoco e amora, você tem um potente medicamento natural na sua mão para tratar todo tipo de problema uterino. Você vai ter resultados incríveis. Olha, para controlar o sangramento dos miomas, para controlar o sangramento da adenomiose, como é que chama? Endometriose, para tratar os desconfortos do ovário policístico, para tratar hemorragias, sabe, aquele sangramento excessivo que a adenomiose, o mioma causam, para tratar menopausa, para tratar TPM, para tratar todos esses problemas, falta de libido, falta de desejo sexual. Essas 4 plantas juntas são um potente medicamento, gente. E eu vou deixar uma dica de ouro agora. Se você quer melhorar mais ainda essa coisa do desejo sexual utilizando plantas medicinais, associe a artemisia com canela. Faça um chá de artemisia com canela. E canela é porreta também, certo? Se você colocar artemisia e canela e começar a tomar de manhã, só que a canela ela pode alterar um pouquinho a pressão arterial, então mulheres que têm hipertensão, melhor usar só artemisia, certo? A canela é fundamental. Ela também estimula todo o sistema reprodutor feminino e dá um tchan no processo, certo? O pessoal perguntou como pode usar essas 4 plantas que você falou, se é só em forma de chá, você pode usar de Não, forma. você pode utilizar como tintura, só que na farmácia de manipulação não tem quitoco, não tem erva de São João, certo?
Mas você pode fazer a sua própria tintura se você sabe fazer a tintura. Você pode utilizar na forma de chás. E o chá funciona muito bem. Lembra, para cada xícara de água, você vai usar uma colher de planta. Vamos dizer que você comprou as plantas secas, então você vai usar colheres de sobremesa. Então você pega 4 xícaras de água, dá mais ou menos 1,5 litro, 4 xícaras de água. Então aquela 4 xícaras de água, não dá 1,5 litro, 4 xícaras. 250 ml. Dá 1 litro, mais ou menos. Dá 1 litro. Mais ou menos 1 litro de água. Você colocou lá 4 xícaras de água, aí você coloca 1 colher de artemisia, 1 colher de erva de São João, 1 colher de quitoco, 1 colher de amora. Faz o chá por infusão, certo? Não é por decocção, então você vai jogar a água quente sobre essas plantas, ou você desliga a água quando ela ferver e coloca as plantas dentro dela e deixa descansar ali por uns 15 minutos. Depois desse período, quando tiver morno o chá, aí você coa, tira as plantas fora e você vai tomando esse chá ao longo do dia. Pode guardar na geladeira e ir tomando ao longo do dia sem problema nenhum. Toma todo esse chá. Da menopausa, toma todo esse chá. Não tem problema, certo? Você vai ver que melhora fantástica você vai encontrar na sua menopausa, ou você vai encontrar na sua endometriose, ou nas dores no sangramento do seu mioma, nos efeitos colaterais aí do seu ovário policístico, e no estímulo do seu desejo sexual. Você vai ver que interessante vai ser o uso dessas 4 plantas juntas, tá? Então, é isso, gente. É isso aí. Só tenho a agradecer a todos vocês. Na próxima live a gente vai falar sobre problemas respiratórios. A gente vai trazer uma planta incrível para tratar problemas respiratórios e tenho certeza que vocês vão se impressionar também. Gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão a todos os alunos do Doutor da Própria Saúde que passaram por aqui. Gratidão imensa e a gente vai se vendo, vai se falando. Continue acompanhando o canal, continue acompanhando nossa página no Face. Tem muita informação boa sobre as plantas medicinais e, com certeza, as plantas podem ser o diferencial entre ter uma saúde perfeita e ter que depender a vida inteira de medicamentos químicos cheios de efeitos colaterais que mais prejudicam a nossa saúde do que nos trazem benefícios, certo? Então, é isso, gente. Agradeço ao pessoal do Facebook, agradeço ao pessoal do YouTube e vou encerrando a transmissão por aqui. Um grande abraço e boa noite a todos.